Queridos, a graça e a paz. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos no livro de Tiago, nossos culto nos lares, e para efeito de uma melhor compreensão de uma visão geral do livro, a gente vai colocar aqui o esboço. Capítulo 1, de uma forma bem generalizada, fala sobre perseverança. O capítulo 2 fala sobre fé. Capítulo 3 sobre controle ou domínio próprio. Capítulo 4 sobre submissão. E o capítulo 5 sobre paciência. O capítulo 1, como nós vimos, como tema geral sobre a perseverança, nós vimos uma introdução no verso 1, provações do verso 2 até o verso 11, testes do verso 12 até o verso 18 e acordos do verso 19 até o verso 27. Então, o nosso tema de hoje, o nosso estudo, se encontra nessa seção sobre os testes, e ele também é dividido em algumas partes. No verso 12, falando sobre a provação, que nós devemos suportar as provações, sendo tentado pela cobiça, e aí nós vemos quais são as fontes de tentação, de onde é que elas vêm, que é de nós mesmos, e na sequência, tendo a ver com essa parte anterior, dos versos 13 até 15, é o tema do nosso estudo de hoje, recebendo dons perfeitos. Então vamos à leitura do texto. Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, o nosso tema de hoje é recebendo dons perfeitos. E de um modo bem introdutório, esse assunto nos fala, como a gente vê nos versículos anteriores, a respeito das lutas, das dificuldades, das provações, das angústias que muitos daqueles irmãos em Cristo que estavam espalhados por várias províncias romanas, como nós vemos no verso 1, Tiago escreve para especialmente cristãos judeus que estavam dispersos fora da região de Israel, fora da região da Palestina, e lá eles estavam passando muitas aflições e tribulações, especialmente por causa da sua fé. Como nós vimos no texto anterior, a palavra ali nos fala que Deus a ninguém tenta, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E o pecado, uma vez concebido em seus corações, por causa dessa cobiça, gera a morte. E nós vemos que há uma sequência aqui nesse texto, justamente porque ele começa dizendo para que não sejamos enganados. Então, diante das lutas, diante das angústias da vida, eu creio que muitas pessoas estão muito angustiadas nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, num tempo de uma pandemia mundial, né, por causa de um vírus, e muitos têm que fechar nas suas casas, cidades estão fechadas, estados, funcionando aquelas coisas bem básicas e essenciais. Muitos estão preocupados com seus empregos, os empresários muito preocupados também com como dar continuidade, né, aos seus negócios, pessoas aflitas, pessoas angustiadas, né, com as notícias, com os noticiários que o tempo todo está sendo mostrado, seja na TV, seja na mídia digital. Então, nós vivemos um tempo de muita agonia mundial. E nesses momentos, não só esses, mas nas outras lutas comuns a todos os seres humanos, eles começam às vezes a pensar: onde é que está Deus? Por que Deus está permitindo isso? E isso leva muitas pessoas a pecarem contra Deus, até mesmo acusarem contra Deus, como se Deus fosse assim a fonte do pecado. E o texto nosso, ele nos mostra justamente o contrário. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da parte de Deus. Como vimos no texto anterior, Deus a ninguém tenta, e ele mesmo também não é tentado. Então, obviamente que Deus usa as circunstâncias da vida, nada de fato está fora dos seus propósitos, mas isso não nos dá motivo para pecarmos contra Deus. A gente vê um texto que nos chama muita atenção lá no livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo 3,
tem uma seção que finaliza com a seguinte pergunta: de que se queixa o homem ainda? Cada um queixe-se dos seus próprios pecados. E aqueles irmãos estavam passando uma luta, uma dificuldade, né, um cerco do grande império da Babilônia que estava ali ao próximo deles, e a cidade fechada, as pessoas já passando fome, morrendo de sede. Infelizmente o texto ali nos fala que as pessoas estavam comendo até mesmo seus próprios filhos, eu creio que depois de mortos. Mas então essa é uma angústia que muitas pessoas passam, e às vezes a gente acha que não tem motivo nenhum para estar passando por dificuldades. E aí, de uma forma ou de outra, devido à nossa fraqueza, devido ao pecado natural dos nossos corações, nós podemos querer lançar culpas com relação a Deus. E Tiago aqui deixa bastante claro nessa primeira frase do verso 16: não sejam enganados, não se deixem enganar. Com certeza havia algumas pessoas fazendo isso, e eu creio que você também, que é crente, ouve de pessoas que não é crente, por causa do sofrimento que você está passando, que Deus não está cuidando de você, que Deus não está vendo a sua luta, que Deus não está vendo as suas dificuldades. No segundo lugar, nós vemos aqui nesse texto a respeito justamente dos atributos e das virtudes de Deus. Tiago aqui vai defender, de uma certa forma, Deus. Ele vai dizer que aquilo que eles estavam pensando nos seus corações, e se ele coloca isso é porque de alguma forma ele sabia da realidade, mesmo de longe, talvez pela experiência daqueles que estavam perto, também sofrendo e passando as dificuldades de um modo mais específico por causa da fé em Cristo. Então Tiago aqui no verso 17, eu creio que aqui no verso 17, ele expõe quem é Deus. Então ele diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Aqui, meus queridos, nós vemos que quando nós fomos tentados ou testados, nós não podemos perder de vista a providência de Deus. Não devemos questionar a Deus e as coisas que têm acontecido na nossa vida ou ao nosso redor, seja perto ou seja longe. Não devemos colocar a seguinte pergunta, né? Se Deus é tão poderoso, por que ele não evita as tragédias e as calamidades? Eu creio que muitos de nós pensamos, e na nossa humanidade, quando a gente vê o sofrimento do próximo, a gente é tentado a pensar dessa forma. Então, dentro desse aspecto, nós vemos aqui o autor Tiago falando da bondade de Deus. Ele diz bem assim que Deus é a personificação da bondade. Deus é a fonte de todo o bem se origina em Deus. Deus é aquele que nos dá, porque aqui o texto nos fala, né, que todo dom perfeito, então está falando de dádiva, está falando das coisas que Deus nos tem dado. Então Deus nos dá por meio da criação do céu e da terra. Deus nos dá quando Ele enviou o seu Filho Jesus. Deus nos dá também quando enviou o Espírito Santo para nos convencer e habitar em nós. Então as dádivas e os dons e aquilo que realmente o Senhor tem manifestado e dado para cada um de nós, nos mostram justamente isso, que essas coisas de Deus estão à disposição do seu povo e elas são perfeitas. Deus está, amados, completamente no controle da situação e sabe o que é melhor para nós. Lá em Mateus, no capítulo 7, verso 11, também podemos ver essa mesma referência em Lucas 11, 13, quando Jesus nos diz: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, o primeiro destaque que nós vemos aqui a respeito dos atributos e virtudes de Deus é a sua bondade, e em segundo lugar, o seu próprio caráter, o caráter de Deus. Essas dádivas, elas são perfeitas, porque vêm de onde? Vêm do alto, vêm do Pai das luzes. Então, amados, a palavra de Deus ele deixa bastante clara, como nós vemos em 1 João 1,5, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus aqui, amados, nos mostra, quando fala dessa luz,
que Deus é santo, que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é íntegro, que Deus é aquele que é imutável. Quando nós vemos aqui essa expressão ou esta palavra Pai, o que nós podemos trazer como uma compreensão do significado disso é que isso aponta para a estabilidade absoluta de Deus. Aqui diz que Deus não varia, não há sombra de mudança em Deus. Nós mudamos, não é isso? O nosso ser, a natureza ela muda, mas as características de Deus de uma forma inegável, ela jamais vai mudar. Então que o autor aqui, nosso querido Tiago, traz para a nossa vida é justamente isso. A natureza ela pode estar sujeita às variações e mudanças, mas Deus jamais. Ele é o Pai das luzes, que vem do céu. Então ele tem um interesse, queridos, permanente em nós. Então não podemos duvidar da bondade de Deus, do caráter de Deus, mesmo que nós não venhamos compreender a sua providência e aquilo que tem acontecido conosco. E o último ponto aqui desse texto, ele fala daquilo que Deus fez por nós. Verso 18 diz: Ele escolheu nos gerar por intermédio da palavra da verdade, para que possamos ser como primícias de tudo o que Ele criou. Então, Tiago chama Deus de Pai das luzes. E aqui ele quer dizer que Ele também é o nosso Pai. Não é isso? É isso que o texto aqui nos diz. Embora não exista a palavra Pai, mas ele fala de gerar. Quem gera é um Pai. Então, o ser Pai, ela vem da própria natureza de Deus. Ele é o Pai de quem? Em primeiro lugar, de Jesus Cristo. E por intermédio de Jesus, Ele também é o nosso Pai. Então isso aqui é maravilhoso. Se o que o Tiago de uma forma quer contrapor com os versículos anteriores é que é o seguinte: a nossa própria cobiça, ela é o pai do nosso pecado. Só porque Deus jamais pode ser a origem do pecado ou o pai do pecado. Pelo contrário, Ele é o pai de tudo aquilo que é perfeito. E naquilo que tange a nós, naquilo que tem a ver com a gente, Ele é também o nosso Pai. E aqui nós também temos, pelo menos, 3 divisões nesse texto, ou nesse verso, melhor dizendo. Primeiro, Deus ele nos escolheu gerar. E isso, queridos, é maravilhoso. Se nós somos salvos, se nós somos alcançados por Deus, se apesar de tudo, das nossas lutas, das tentações que muitas vezes cedemos, nós voltamos para Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós seguimos firmes, nós queremos agradar a Deus, nós queremos servir a Deus, é justamente porque Deus escolheu gerar a cada um de nós. Então, isso nos mostra da sua graciosa vontade para salvar as nossas vidas. O texto aqui, queridos, nos fala disso. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi o próprio Deus que nos escolheu para que nós fôssemos salvos das consequências do pecado, que é a morte, a primeira morte física, e por fim, a morte eterna. Então Deus é aquele que nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. E aí podemos assim louvar e glorificar a Deus por esse presente maravilhoso, como o próprio Jesus diz lá em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que Deus fez por nós? Ele escolheu nos gerar. E aí vem dizendo, por meio de quê? Por meio da palavra da verdade. A palavra da verdade aqui, amados, é o próprio Evangelho de Cristo. Deus nos escolheu por meio do testemunho dessa verdade. Aqui entra uma parte que envolve a missão da igreja, testemunhar de Jesus, fazer Jesus conhecido. E quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos pregando a Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador dos pecadores. Então não há substituto para a proclamação do Evangelho.
Então é maravilhoso. Nós vemos a origem da nossa salvação, que é a escolha de Deus. Nós vemos aqui o meio que Deus utilizou para nos salvar, que é a sua palavra, que é testemunho de Cristo e que também nos mostra que foi o Espírito Santo que nos convenceu e nos fez acreditar nessa verdade, nos fez acreditar verdadeiramente em Jesus. E uma outra coisa que nós vemos aqui são as consequências, ou o propósito de Deus ter nos gerado por meio da sua palavra. É para que nós fôssemos as suas primícias. Não é isso que diz o final do texto? Para que possamos ser como primícias de tudo aquilo que ele criou. Primícias das suas criaturas. E de onde é que vem, amados, essa ideia? No nosso contexto, na nossa cultura, na nossa língua, e nós não, às vezes, compreendemos o significado de primícias. Primícias significa primeiros frutos. Eram os frutos sagrados que pertenciam a Deus. Então, quando as pessoas do Antigo Testamento elas plantavam e elas colhiam, as primícias ou os primeiros frutos eram dados a Deus, eram oferecidos para Deus, assim como os animais. Os primogênitos, eles eram oferecidos também a Deus, tanto do homem como do gado. Então aqui, amados, nós vemos esta referência já nos apontando para qual o significado espiritual que Deus também quer trazer para nós. Então, desde o Antigo Testamento, os profetas eles já usavam esta expressão no significado figurado, que é o significado espiritual para nós. Lá em Jeremias 2, verso 3 diz: Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. No Novo Testamento, da mesma forma. Talvez você não tenha percebido que o que significa o dia de Pentecostes. Pentecostes vem da palavra grega, que quer dizer 50, 50 dias, e se refere à Páscoa, mas originalmente a palavra fala da festa das semanas, que são 7 semanas depois da Páscoa. E aí se comemorava essa festa que também era chamada de, além de Pentecostes, ou festa das semanas, a festa das primícias. Então, é nesse dia de Pentecostes que Jesus batiza a igreja com o seu Espírito, recebe o poder do Espírito, e ele naquele primeiro dia do surgimento, vamos assim dizer, oficial da igreja, nós vemos ali mais de 3.000 pessoas se convertem. Ali foram as primícias da igreja no dia de Pentecostes. Aqui na própria palavra de Deus nos mostra justamente isso, que nós pertencemos, não é, a esse incontável número de pessoas, como está escrito lá em Apocalipse 14, verso 4, que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Isso, amados, é algo que deve encher o nosso coração de alegria. Então, se você está passando por lutas, está passando por dificuldades, sejam pelas circunstâncias normais da vida, ou enfermidade, problemas familiares, problemas de saúde, os temores aí com relação a aspectos financeiros, ou de ser contaminado pelo vírus, tudo isso, queridos, não deve levar o nosso coração a pecar contra Deus, a pensar coisas desagradáveis e pecaminosas contra o próprio Deus. Aqui Tiago deixa bem claro, apesar das circunstâncias humanas aqui da terra, nós precisamos olhar para esse Deus que é o Deus maravilhoso, que é o Deus da providência e que tem feito coisas para nós. Não sejamos enganados pelo nosso próprio coração e muito menos pela insinuação do diabo, seja diretamente na nossa mente, seja através de outras pessoas, de filósofos, de estudiosos, seja lá quem for. Tiago aqui nos adverte: não sejam enganados. Olhe para os atributos de Deus, as boas dádivas do Senhor. Olhe para o caráter de Deus, de santidade, de perfeição, de amor, de misericórdia. Veja o que Deus fez por vocês
Ele que lhe gerou, você mesmo não tinha como ser gerado, você mesmo não tinha como ser salvo, você não tinha como se converter por si mesmo. Nós estávamos, como diz Efésios capítulo 2, mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus nos escolheu. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para nos gerar, para nos dar uma nova vida, para que assim fôssemos os seus filhos, por meio da sua palavra, por meio de Jesus Cristo. E assim, queridos, nós somos as suas primícias. Como diz em 2 Coríntios 5,17, nós somos novas criaturas. Nós somos aqui, amados, as primícias da sua colheita. Nós somos separados e consagrados ao Senhor. Que Deus te abençoe e aplique poderosamente a sua palavra no seu coração.